porque a Irmandade sabe que no tempo da lei, para a expiação dos pecados, era necessário que um sacerdote, irmão, o povo levava ali um animal, e aquele animal era sacrificado, e pelo sangue do animal que escorria, era perdoado o pecado daquele povo. Mas, irmãos, o Senhor já estava cansado de tanto sacrifício, porque o povo pecava, e os animais é que pagavam a conta. Mas Paulo, irmãos, ele se levanta para pregar às igrejas e dizer: aleluia, o sacrifício de Jesus Cristo supriu todos os sacrifícios. É por isso que não há mais essa necessidade, porque está escrito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se entregou como oferta, como sacrifício vivo, irmão, para pagar o nosso pecado na presença do nosso Criador. E bem-aventurado é aquele que vive nessa certeza, que alcançou a esperança de um dia entrar na glória do Criador. É por isso que a nossa fé, ela não pode se abalar pelas intempéries da vida, porque o mal ele sempre criará uma forma para tentar diminuir a nossa crença, a nossa esperança, irmão. O apóstolo Paulo, ele vinha, irmãos, no decorrer desse livro fazendo comparação, porque muitos, irmãos, não davam para Jesus Cristo a autoridade que ele tinha sobre essa terra. Sabe por quê, irmãos? Antes de Cristo vir, o adversário, aleluia, que era ali o governador da própria morte. Mas quando Jesus Cristo vem, está escrito que ele vence a morte no seu própria unidade, para trazer a vida a todos nós. E hoje, irmãos, a morte já não pode mais nos reter, e não pode reter dentro de nós a viva esperança de que um dia reinaremos no reino da glória de Deus, e lá não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, porque às vezes, aleluia, tem momentos da nossa vida que passamos tantas aflições, irmão, que achamos que vai ser o fim da nossa resistência, da nossa capacidade de suportar tudo aquilo que sobrevive à nossa história. Mas aquele que caminha tendo Deus como a sua principal companhia, não importa o que se levantar, a mão de Deus e a palavra que vai na nossa frente, ela vai, aleluia, limpando as estradas da nossa vida, para que o mal não possa reter a nossa confiança e não possa afetar a nossa crença na salvação. Irmãos, e o apóstolo Paulo ele não se cansava de nos exortar. Bendito seja o nome do Senhor. São muitos versos aqui, irmãos, mas ele fala que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E quando falamos em fé, quer ver um exemplo, irmão? Hoje na oração que eu já dava, a palavra ainda nem tinha sido manifesta, e alguém já dizia: Senhor, eu sei que a tua palavra hoje ela virá e ela vai curar alguma coisa na nossa vida e na nossa casa. Irmão, fé é acreditar no improvável, mesmo não olhando para o horizonte da nossa vida, não enxergando meios e caminhos para vencer. Existe dentro de nós uma certeza que grita no nosso coração e diz: Senhor, eu sei que eu vou vencer, porque a tua palavra me prometeu que tu criaria caminhos melhores do que eu imaginei. Isso é fé, irmãos. E a palavra diz que o justo viverá pela fé. Irmãos, injustiça não tem relação com perfeição, porque quem de nós aqui poderemos declarar ser perfeitos diante de Deus? Não, irmão. Estamos fragilizados pelo corpo dessa morte, desse tabernáculo de carne, sujeito às paixões da vida, irmão, às influências do maligno, que a todo momento ele se apresenta na nossa história para tentar deturpar as virtudes do Criador. E o mal, irmão, sabe o que nós temos que perceber? O adversário ele vai trabalhando na nossa vida por camadas. Hoje ele entra, altera alguma coisa, amanhã ele vai trabalhando, irmãos, e a cada momento que nós damos lugar é uma camada do adversário que vai entrando na nossa vida, obstruindo a nossa condição de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. É por isso que tem momentos que nos afastamos tanto que já não conseguimos mais ouvir a voz da palavra, já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. A palavra dele não tem efeito dentro de nós. É porque o mal já colocou barreiras no nosso relacionamento com Ele. Mas se hoje você entrou aqui com o desejo de recobrar esse relacionamento com Deus, essa palavra, ela vai destruir as camadas que o mal colocou na tua vida, te impedindo de acessar o Criador,
Porque os sintomas que demonstram que nós estamos longe do Criador é quando já não sentimos mais a sua presença. É quando parece que a palavra vem e ela não tem capacidade de se infiltrar no nosso coração. Existe uma barreira, irmão, que não nos permite viver. Aleluia! Bendito a palavra e é o seu poder que opera no coração daquele que acredita. Bendito seja Deus, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, Deus não tem prazer na alma que recua. Deus não tem prazer na alma que volta para trás. Porque no caminho que Deus nos colocou, Ele nos colocou para caminhar para frente. Ele colocou nós, irmãos, para alcançar um alvo, um prêmio. Aleluia. E se nós recuarmos, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que é principal na nossa vida. E Deus manda dizer para esta igreja nesta noite: não perca a condição de compreender a seriedade do pacto que foi realizado por Jesus Cristo, para que a tua alma tivesse salvação. Não foi de qualquer maneira. Deus, Ele deixa, irmão, Jesus Cristo deixa a sua glória. Ele deixa o lugar do seu poderio, da sua habitação. Estava com Deus desde o princípio de tudo. Aleluia. Por Ele todas as coisas foram criadas. Mas de repente Ele aceita. Aleluia. Ele aceita o desafio. Ele aceita vir aqui nesta terra, irmão. Porque Ele já sabia, pela sua visão de enxergar o futuro, que homens e mulheres, aleluia, aceitariam a transformação desenvolvida pelo Evangelho e que viveriam nos caminhos da graça ante a toda dificuldade, ante a toda luta e provação que sobrevier à história, continuariam confessando a magnitude do Criador. Irmãos, que Ele veio na terra para realizar um trabalho que nós não poderíamos. Perceba, irmãos, que o homem não poderia barganhar a sua salvação, não poderia convencer a Deus, porque, irmãos, nós carregamos uma dívida tão grande, um pecado tão bendito e imensurável, que foi necessário o sacrifício de Jesus Cristo. E essa palavra vem para recobrar a nossa consciência. Irmão, irmã, você tem consciência do que Cristo fez por você? Você acha que está pouco? Você acha que Cristo tem alguma dívida com você? É nós que temos uma dívida com Ele, irmão, porque pelo seu grande amor fomos considerados como filhos adotados pela graça, para viver em novidade de vida, para que nós não mais fôssemos como o mundo, mas um povo escolhido para viver numa terra de pecado, mas sendo diferentes daqueles que praticam o pecado. Irmão, e hoje nós vivemos dias difíceis, onde muitas das vezes é até difícil discernir quem é quem, mas a palavra de Deus, que tem o poder de purificar e transformar as nossas mentes e coração, enquanto houver vida, a palavra será derramada na igreja. Tem glória para o teu Deus. O Senhor quer purificar as nossas consciências, Ele quer trazer vida para todos nós, irmãos, porque às vezes nós nos concentramos nas coisas banais desta vida. Aleluia. Não conseguimos, irmão, entender o significado do que Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmão, quando Ele diz as demais, Cristo está afirmando que todo aquele que prioriza viver uma vida, aleluia, na companhia de Jesus em todos os seus atos, não terá falta de nada nessa vida. E um